A paz, meus irmãos. Vamos lá no livro de Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Tá? Vou falar sobre o tempo. Há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Amém? Meu irmão, quanto que vale o seu tempo? Já fez a pergunta para você? Quanto que vale o seu tempo? Eu me lembro quando eu era mais jovem, né? Estava no início de carreira profissional, né? E eu lembro que nas empresas tinha aquele anúncio de emprego, né? E dizia-se quanto estava pagando por hora, quanto nós iríamos ganhar por hora, né? E no tempo que realmente havia emprego, né, irmão? Hoje em dia tá difícil, né? As mulheres, se a gente for avaliar direitinho, são as que valorizam melhor o tempo dela, dão um valor mais justo, um valor mais coerente com o tempo que elas têm. As mulheres, elas gastam tempo de melhor forma. Elas gastam tempo se cuidando, né? Quanto tempo essas mulheres gastam num salão de cabeleireiro, por exemplo, fazendo as unhas, né? Se maquiando. As mulheres gastam tempo lendo. As mulheres normalmente leem mais do que os homens, né? Nós homens, as mulheres leem muito mais, elas se informam melhor. As mulheres gastam mais tempo conversando com amigas, falando de assuntos às vezes fúteis, né? Coisas simples, mas coisas que não agridem, que não fazem mal para a alma, assuntos leves, né? As mulheres realmente nessa parte elas superam os homens, né? E quando a mulher ela se casa, ela valoriza o tempo dela cuidando do marido, cuidando do lar, e a maioria das mulheres elas trabalham fora. Quando as mulheres engravidam, ela desde o primeiro mês de gestação, elas gastam tempo amando, curtindo, planejando aquilo que vai ser a vida do seu filho, aquilo que vai ser a vida em família, inclusive da vida familiar que inclui o marido, ela, o filho ou os filhos que têm a vir. As mulheres gastam o tempo dela fazendo esse tipo de coisa, né? Mesmo vendo o corpo se deformar, ela que às vezes é jovenzinha, mas daqui a pouco, né, já começa a engordar, começa a inchar, ter dificuldade de se movimentar, mesmo assim ela curte a gravidez inteirinha, ela gasta o tempo amando algo que ela não conhece ainda. Quando ela se torna mãe, ela cuida do marido, do filho, do lar. Ela se torna uma gestora do lar. Ela cuida do alimento, ela cuida das nossas roupas. É a esposa, né? Esposa, mãe, mulher, cuida de tudo. E elas também, meu irmão, elas arrumam tempo para orar por nós enquanto nós dormimos. Ela cuida de nós. Elas cuidam do nosso filho, né? As mulheres arrumam tempo para Deus. Às vezes a gente não consegue arrumar, mas as mulheres, elas conseguem, principalmente as mães, né? Eu estou falando isso porque estamos bem próximos do Dia das Mães. Nada mais justo que a gente fazer homenagem para as mulheres, para as mães principalmente. Correto? Agora, nós homens, é diferente, irmão. Nós somos mais largados, mais descolados. A gente acaba gastando nosso tempo com coisas mais, assim, desnecessárias, né? Nós temos 8 a 10 horas úteis da nossa vida que a gente usa no trabalho, trabalhando fora, né? A gente usa essas horas e às vezes a gente acha que é suficiente, mas não é, porque o resto do tempo que Deus nos dá, nós gastamos vendo televisão, vendo esporte, discutindo política, às vezes com colegas, família, vendo rede social, vendo notícias que não agregam valor nenhum para nós,
vendo falar de Covid, de morte, de máscara, de vacina, e às vezes isso aí não, às vezes não, isso aí realmente não acaba não agregando nada para nós. Agora, a grande verdade, meus irmãos, é que tanto para as mulheres quanto para os homens, o tempo que nós temos, ele não tem uma etiqueta de valor, de preço, código de barra, não tem um preço para isso. Mas também esse tempo não possui um prazo de validade. A qualquer momento o nosso tempo pode acabar e a gente não poder fazer mais nada, absolutamente nada. É o tempo de Deus, né, meu irmão? Então nós temos que valorizar o nosso tempo, temos que dar mais valor para ele. Inclusive, existe aquela máxima que diz que tempo é dinheiro. Eu não concordo, meu irmão. O tempo não é dinheiro, não. E eu vou falar para vocês que por que ele não é dinheiro, tá? Meu irmão, você, assim como eu, acho que todos nós temos parentes ascendentes e descendentes que moram ou que não moram conosco, né? Tio, tias, pai, mãe, vô, avó. Muitos não tem mais, mas muitos têm, pelo menos parte disso aí, né? Pessoas que foram importantes para nós, né? Que ajudaram a nossa formação, amigos de muito tempo, pessoas que fizeram parte da nossa formação, fizeram parte da nossa vida e que, de certa forma, a gente tem carinho por essas pessoas. Você que é mais velho, você deve ter netos, deve ter sobrinhos, afilhados, vizinhos solitários, às vezes ficam sozinhos, que não tem ninguém por eles, né? Parentes distantes, né? Eu lhe pergunto, você tem procurado essas pessoas? Aí você vem e fala, poxa, mas agora não está podendo visitar. Meu irmão, muitas pessoas mais velhas já se vacinaram, né? Já estão, de certa forma, quase 100% imune, né? A gente, às vezes, dá desculpas, às vezes a gente fala, pô, mas mora longe, não pode ir, né? E essas pessoas que já foram vacinadas podem ser visitadas sim. Colocamos a nossa máscara, mantemos a distância para poder visitar essas pessoas, né? E eu vou mais longe, sabe? Todos nós temos, ou alguém pode ser que tenha, pessoas que de certa forma foram rotuladas pela sociedade, pessoas que são chamadas de incapazes, pessoas especiais, né? Pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com Alzheimer, pessoas com Parkinson, né? As pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar. Você tem procurado essas pessoas? Tem falado com elas? Ou você tem, principalmente os mais velhos, né, meu irmão? Ou você tem levado, simplesmente ido até eles em época do aniversário, Natal, para levar? Você tem brincado com seus netos? Tem virado criança para brincar com seu neto, com seu filho, com seu irmãozinho, né? As crianças, a criança do vizinho? Essa época, meu irmão, tá difícil se relacionar com todo mundo, mas a gente não pode usar como desculpa e não procurar ninguém, não ligar, não ir atrás, não saber como tá. As pessoas estão se distanciando demais. É necessário manter um distanciamento para evitar a Covid, mas não tanto. Nós temos que estar próximo do outro. As pessoas estão ficando esquecidas, estão ficando como aquelas pessoas chamadas invisíveis que estão largadas nos cantos da cidade. Nós não podemos esquecer dessas pessoas, a gente tem que procurar, né? Procurar chegar perto, muitas pessoas mais velhas, né? Brincar. A gente não pode se relacionar apenas em épocas festivas, de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, até porque tanto eles como nós não vivemos apenas 3, 4 dias no ano, nós vivemos o ano inteiro, né?
Você tem levado presente, tem levado comida, não é, para essas pessoas? Você tem se preocupado só com isso? Será que é só isso que essas pessoas estão precisando? De comida, de dinheiro, de presente, quando a gente manda? Você tem cachorro? Você tem levado seu cachorro para passear? Tem conversado com seu cachorro? Como disse nosso pastor uma determinada vez, ele falou, será que nós não estamos levando só ração para casa? Será que nós não estamos levando só ração para essas pessoas, meu irmão? A gente tem que se atentar a isso, sabe? Porque tem coisas que a gente tem tanta coisa para a gente dar para essas pessoas, de atenção, de olhar nos olhos, de dar um afago, né? Ah, não pode abraçar. Poxa, existe um abraço no olhar, existe um carinho sem tocar. É aproximação, é atenção, é estar mais perto, é ouvir. É você emprestar o teu ombro, o ombro não, porque não pode estar encostando, né? Mas você emprestar os teus ouvidos, o teu olhar, né? A tua atenção, se desvirtuar um pouquinho, sair fora do meio virtual e dar atenção a vidas, a pessoas que estão desamparadas, que estão distantes, que não recebem visita muitas vezes há um ano, meu irmão. E nós não buscamos essas pessoas, pessoas que são importantes para nós. E nós não damos importância. Temos que estar mais perto, né? Porque os valores estão invertidos, estão se invertendo cada vez mais. Nós temos que dar mais ração para o cão e mais atenção para o nosso irmão. As coisas estão se invertendo, sabe? Os cuidados estão invertidos, meu irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos usar como desculpa essa época de pandemia para a gente se distanciar tanto de pessoas que são importantíssimas, foram importantíssimas na nossa formação. Lembre, todo mundo vai ter alguém que passou por sua vida, pelo teu caminho, que marcou de alguma forma. E essas pessoas te consideram tanto, te amam tanto, precisam tanto de você, e você fica gastando seu tempo com coisas inúteis, coisas que não agregam nada, coisas desnecessárias, meu irmão. Temos que gastar nosso tempo com coisas que realmente somam alguma coisa para nós, né? Imagina quanto essas pessoas pagariam por um momento nosso de atenção. Para nós é só um tempo. Para eles é uma eternidade. Para eles, de certa forma, a gente estaria edificando a fé, a esperança, né? O amor nessas pessoas, né? A proximidade dessas pessoas com Deus. Né? Então a gente tem que valorizar, né? O tempo que Deus nos deu. Vamos valorizar. É importante fazermos tantas coisas, mas nós não podemos esquecer dessas pessoas que estão cada vez mais esquecidas. E nesse tempo de pandemia que a gente não sabe até quando vai, a gente não pode se esquecer disso. Então eu falo, ame a tua família, valorize a sua esposa, visite mais os seus ascendentes e seus descendentes espirituais. Procure mais eles, dê atenção. As pessoas estão precisando desse tipo de carinho, de afeto, e não simplesmente de comida, de roupa. Eles precisam disso, tudo nós precisamos. São necessidades. Mas nós temos coração, nós temos vida, nós somos humanos, nós somos filhos de Deus e nós precisamos valorizar essas coisas, sabe? Porque uma coisa, meu irmão, a gente tem que admitir o que essa pandemia está ensinando para nós, está mostrando para nós, né? Quanto custa seu tempo, a gente não sabe, mas tem uma coisa que essa pandemia está mostrando para nós. O preço de um abraço, meu irmão. Então, assim que passar essa pandemia, abrace muito, afague muito, ame muito as pessoas importantes para você.
traga ela para o teu peito, para o teu coração. Valorize o ser humano. Jesus, ele só cuidou de pessoas. E se nós queremos ser semelhantes a ele, temos que fazer igual a ele. Temos que amar as pessoas, né? Imagine o preço de um abraço hoje, quanto não pagaria por um abraço? Essas pessoas, né? Para nós. Por que, meu irmão? Pior que morrer de Covid é ter a morte em vida. Tá? Desculpe se é um recado forte, mas é necessário, tá? Esse é o meu recado e que Deus abençoe você e sua vida. Reflita sobre isso. Deus abençoe. Tenha uma ótima vida, uma ótima noite e que Deus possa estar com você em todo momento. Amém?